Olá, seja bem-vindo à aula número 8 da sessão Situação Atual, onde a gente vai entrar agora nas ferramentas para você mapear e entender o seu processo dentro da situação atual. E hoje a gente vai falar sobre fluxograma, que é a primeira, uma das ferramentas que você tem para mapear e entender o processo. Bom, para isso, vamos abrir aqui um Excel que tem os fluxogramas que eu vou mostrar para vocês, tá? O fluxograma, primeiramente, ele é uma representação gráfica de as etapas de um processo. E eu vou apresentar aqui três tipos. Tem mais do que três tipos de fluxograma, mas eu vou mostrar os três, que os três eles são suficientes para você mapear um processo. Se você for optar por usar o fluxograma, com esses três que eu vou te ensinar, você consegue mapear o processo. Tem dos mais simples com um pouquinho de mais informação, mas ele é suficiente para os seus problemas do seu dia a dia. Beleza? Então ele é uma representação gráfica que usa alguns símbolos. Tem vários símbolos, mas os símbolos que eu vou mostrar aqui são os necessários para você entender um processo, tá? Tem outros, enfim, mas para a solução de problemas, esse aqui já lhe basta. Bom, existem programinhas e softwares aí que fazem fluxograma, mas o Excel, ele por si, já é uma excelente ferramenta para aquilo que a gente usa. Então, se for aqui em inserir formas, tem um campo aqui com o fluxograma, que tem todos os tipos de toda a simbologia, enfim, todos os detalhes de como você fazer um fluxograma. Então você tem toda a ferramenta e ele atende à sua necessidade. Você não precisa, do meu ponto de vista, pela minha experiência e pela simplicidade das ferramentas, a gente não precisa ter um específico. A não ser se você vai fazer um fluxograma muito complexo e para outra aplicação, mas para análise e solução de problemas, o Excel te atende bem. Bom, o primeiro diagrama que tem, que é o mais simples de todos, é o diagrama de blocos. O diagrama de blocos consiste nas caixinhas de processo aqui, que são esses retângulos, com uma linha ligando, para a gente saber qual é a sequência deles. Então, nós vamos colocar na sequência e a seta é só para sinalizar que sai desse processo para o outro. Super simples. Aqui você tem um fluxograma de blocos, que é somente blocos, sem os pontos de tomada de decisão. Então, é um fluxo bem macro. Então, como exemplo aqui, a gente tem um processo do recebimento, que ele tem 5 etapas. Então, verifica o lacre, descarrega caminhão, conferir mercadoria, liberar a mercadoria e armazenar a mercadoria. Quando você tem um macro assim, você pode vir aqui colocando algumas observações embaixo, tá? Então você pode estar conversando, fez um ponto, colocou algum comentário específico sobre isso, você pode vir colocando embaixo da caixa de processo escrito algum ponto importante, tá? Mas esse é o mais simples de todos, que só para você ver a sequência aí das atividades. Bom, e aí a gente tem o tipo, que é o fluxograma simples. O fluxograma simples, ele é o diagrama de blocos com pontos de tomada de decisão. O que são os pontos de tomada de decisão? São esses pontos aqui. Dentro do fluxograma simples, além de ter os pontos de decisão, a gente tem essa caixinha de início e a gente tem a caixinha do fim. Aqui, a gente pegou o mesmo processo do diagrama de blocos, que é o recebimento, mas agora a gente acrescentou informação, está mais completo. Então vamos olhar aqui. Então, início, então verifica o lacre e aí que tem o primeiro ponto de decisão. Se o lacre for rompido, se o lacre estiver rompido, o lacre está rompido? Sim. Se for sim, não receber a carreta e acaba o processo. Pô, está lacrado, não vou nem receber, acabou. Se ele não estiver rompido, descarrega a carreta, confere a mercadoria. Depois de conferir a mercadoria, tem outro ponto de decisão. A mercadoria está de acordo? Não. Então você abre a divergência, libera a mercadoria, armazena e é fim. Se sim está de acordo, você libera a mercadoria, armazena e está tudo certo. Então aqui você já tem uma riqueza um pouco mais para você entender de fato o processo. Ele está mais completo que tão somente o diagrama de blocos. Mas entre escolher o diagrama de blocos ou o diagrama simples, ou depois o funcional, depende do nível de detalhe que você quer chegar, que tipo de informação você quer ter. Então você vai decidir qual dessas que cabe, qual dessas atende a tua necessidade. E qual que é a diferença do fluxograma funcional para os outros?
O fluxograma funcional, ele é o fluxograma simples adicionado das áreas, pessoas ou departamentos que acontecem essas etapas do processo. Então, pegando aquele mesmo processo lá do diagrama de blocos, diagrama de blocos do recebimento e trazendo ele para o funcional, o que a gente vê? De novo aqui, início. A gente vê início e tem o fim igual, né, o diagrama simples, mas aqui no canto a gente tem as áreas que são envolvidas, aonde essa etapa do processo acontece. Então, neste caso aqui, nós temos 4 áreas envolvidas. Quais são elas? Recebimento, conferência, materiais e depósito. Então, o processo começa no recebimento, onde eles verificam um lacre. Se o lacre estiver rompido, não recebe a carreta e termina. Então, tudo isso acontece no próprio recebimento, caso o lacre esteja rompido. Se o lacre não está rompido, o recebimento descarrega a carreta. Aí vai para a área de conferência, onde os conferentes conferem a mercadoria. Se ela estiver de acordo, sim, o material vai lá para o depósito, onde eles vão armazenar e lá encerra-se o processo de recebimento. Caso não esteja de acordo, a informação, o material fica parado, a informação vai para materiais que abrem divergência e materiais liberam material para o depósito fazer o armazenamento dele e encerrar o processo. Então aqui é o mais completo ainda. E aí você consegue ter uma visão só olhando para esse esquema visual, as áreas envolvidas, quais são os pontos de decisão, o que fazer que der errado. Eu gosto bastante do funcional. Mas nem sempre eu uso o funcional, porque às vezes o diagrama de blocos para mim é suficiente para minha necessidade, para aquilo que eu quero entender do processo. Beleza? Você escolhe. E bom, só umas dicas aqui a hora que você for fazer fazer um fluxograma aqui no Excel. Você deixar sempre muito alinhadinho, né, as caixas de processo, enfim. E aí tem uns detalhezinhos que são importantes aqui, aproveitando, né, dar uma dica. Aqui em autoforma, é sempre legal tu ligar esses pontos aqui quando for ligar a seta, ponto com ponto, porque conforme você mexe aqui, a setinha vai junto, tá? Então, eu gosto de usar bastante os alinhamentos, de deixar alinhamento aí superior, caixinha de processo branco, formato, enfim. Então, o Excel, ele é bem útil para nossa necessidade aí de montar o fluxograma, você não precisa de outra ferramenta não para fazer. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria só de compartilhar com vocês aí sobre fluxograma, tá? Então agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o teste número 6 e vai seguir lá para a aula número 9. Valeu!